Olá, amigas! Olá, amigos! Tudo bem? Que saudade de vocês! Eu espero que esteja tudo muito bem. Vamos nos unir mais uma vez em espíritos, nossos corações abraçadinhos, com muita saudade do nosso convívio na casa espírita, mas tudo a seu tempo. Vai chegar a hora de nós estarmos reunidos novamente. O nosso tema de hoje é uma história real sobre uma das figuras exemplares do cristianismo nascente, Lívia Lentulus, a esposa de Públio Lentulus, que foi uma das encarnações do nosso querido Emmanuel. No romance Há 2000 anos, escrito pelo espírito do Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, ele nos conta tudo sobre essa vida em que ele foi um senador romano muito influente e contemporâneo de Jesus de Nazaré. Emmanuel, naquela época, Públio Lentulus, não apenas viveu na mesma época de Jesus, como o conheceu e teve a sua vida profundamente tocada pelo cristianismo, que nem se chamava ainda cristianismo, porque esse nome seria dado por Lucas e divulgado por Paulo de Tarso anos depois. Bom, nossa história começa em Roma, no ano 31 depois de Cristo. Jesus estava, portanto, no primeiro ano das suas pregações públicas, encarnado entre nós em missão sublime, um espírito puro, governador espiritual da Terra, co-criador do nosso planeta, encarregado por Deus de nos guiar no caminho da evolução. Em 31 depois de Cristo, o senador Públio Lentulus tem 29 anos. Ele vem de uma família nobre, é casado com Lívia e tem uma filhinha pequena chamada Flávia. E ele está muito preocupado porque Flávia foi diagnosticada com lepra, hoje chamada hanseníase, que não tinha cura naquela época, hoje tem. E ele está conversando com um grande amigo dele, o senador mais velho, chamado Flamínio. Flamínio aconselha Públio a se mudar para a Judéia, em busca de um bom clima para sua filha e de tranquilidade para ele. Públio aceita o conselho e conta que sua esposa Lívia está grávida de 3 meses do seu segundo filho e que depois que o bebê nascer, ele irá para a Judéia. Um ano se passa. O bebê nasceu, um menino chamado Marcos. Estamos então em 32 depois de Cristo e tudo está pronto para a mudança da família. Lívia conversa com sua grande amiga Calpurnia, esposa de Flamínio. Calpurnia pede que Lívia tenha cuidado, pois vai conviver com pessoas levianas, como a esposa do tio de Públio, chamada Fúlvia, além do governador da Judéia, Pilatos. E assim elas se despedem e a viagem começa. Ao chegar na Judéia, num grande barco, a família Lentulus é recebida por um homem de confiança de Pilatos. O nome dele é Sulpício. E assim eles seguem viagem por terra até Jerusalém numa grande comitiva. No caminho, de repente, alguém atira uma pequena pedra que atinge de leve o rosto de Lívia. Os soldados correm e descobrem o autor, um jovem judeu de 18 anos, chamado Saul de Gioras. Públio determina que ele receba chibatadas e depois seja preso e enviado para as galés, ou seja, se tornar um escravo remador nos navios romanos até morrer. 3 dias depois, um senhor judeu procura Públio. Era André de Gioras, o pai de Saul, e ele pede a libertação do filho. Públio diz rispidamente que não, e André de Gioras diz que ele, Públio, havia conseguido um inimigo eterno e implacável e que ele iria se vingar.
Públio fica impressionado e decide libertar Saul, o filho de André de Gioras. Quando os soldados vão procurá-lo, descobrem que Saul havia desaparecido da prisão. Públio supõe que o rapaz deve ter fugido e voltado para a casa do pai e esquece o assunto. No entanto, a corrupção naquela época era também grande e muitos prisioneiros desapareciam porque eram contrabandeados e vendidos como escravos. E é o que acontece com Saul. Ele é vendido para Roma e acaba sendo comprado pela família do Flamínio e da Calpurnia para cuidar dos filhos dos dois. Enquanto isso, seu pai, André de Gioras, não sabe de nada disso e segue arquitetando sua vingança contra Públio. Em Jerusalém, Lívia percebe que sua amiga Calpurnia tinha razão. O ambiente é muito ruim. Pilatos, assim que vê Lívia, passa a desejá-la. Ele, embora tivesse uma esposa correta, era um homem que vivia na devassidão, estava acostumado a realizar todos os seus desejos mais baixos. Para piorar, Fúlvia, que é esposa do tio de Públio, percebe esse desejo de Pilatos por Lívia e fica morrendo de raiva dela, porque Fúlvia era uma das amantes de Pilatos. Pilatos então oferece um jantar à família recém-chegada e nesse jantar ele dá um jeito de ficar sozinho com Lívia no jardim. E ali mesmo ele se declara. Lívia reage se opondo firmemente àquelas investidas, ela era corretíssima. A cena, porém, é vista através de uns arbustos por Sulpício, braço direito de Pilatos, e por Fúlvia, amante de Pilatos. Sulpício diz a Fúlvia: olha, você me recusa, mas Pilatos não te quer mais, ele está interessado em Lívia agora. Fúlvia então diz a ele: eu me entrego a você, Sulpício, se você me ajudar a fazer Públio acreditar que Lívia o está traindo. Desse modo eu irei me vingar dela. Que horror, né? Muita baixeza. Bom, em casa, Lívia não conta nada a Públio para não criar um escândalo, para não indispor o marido com o governador da Judéia, que é Pilatos. No dia seguinte à festa, Fúlvia procura Públio e conta a cena que ela viu exagerando nos floreios e exagerando na existência de uma relação entre Pilatos e Lívia. Públio não acredita em Fúlvia, que é a esposa do seu tio, e repele a insinuação com toda firmeza. Mas ele também não conta o que houve para Lívia. Veja que lição para nós. Os dois, com boa intenção, ocultam algo importante um do outro e isso trará consequências muito ruins no seu casamento. A fim de ajudar a cura da filhinha doente, a família Lentulus se muda para Cafarnaum e Sulpício é designado por Pilatos para dirigir os serviços de segurança do senador. Duas servas são contratadas para ajudar Lívia na nova casa, Ana e Semele. As duas serão muito importantes na nossa história, nós vamos ver mais para frente. A saúde de Flávia, filhinha do casal Lentulus, só piorava. A menina estava com o corpo coberto de feridas, febre constante, mal conseguia falar. Ana, a serva que ajudava Lívia a cuidar da menina, ia às pregações de Jesus aos sábados e compartilhava suas experiências com a patroa. Lívia começa a ficar interessada naqueles ensinamentos que casavam tão bem com o seu coração. Ela pede então a Públio que procure Jesus para tentar uma cura para a filhinha. Mas o senador é muito orgulhoso e diz não. Certa noite, porém, Públio pergunta para a filha, que já está perto da morte, o que ela gostaria de ter, que ele mandaria trazer qualquer coisa que ela quisesse. E ela diz com muita dificuldade: papai, quero o profeta de Nazaré.
Assim, à beira do lago Genezaré, onde Jesus fazia suas orações, Públio tem um encontro com a figura impactante de Jesus Cristo. E vale muito a pena ler esse encontro na íntegra no romance Há 2000 anos. Apenas digo aqui que Públio, quando vê Jesus, sente um constrangimento tão forte que ele não consegue deixar de se ajoelhar diante do mestre e chorar. Quando Públio volta para casa depois desse encontro com Jesus, Lívia conta que ela e Ana oraram com fervor junto da doentinha e que então ela viu uma luz em torno da filha e que a menina sentiu o contato de mãos carinhosas. E depois disso ela melhorou milagrosamente. Públio sabia que foi Jesus que curou a sua filha, até porque Jesus disse que ele iria curar a pequena Flávia não por causa do pedido de Públio, mas pelo coração puro de Lívia. Porém, ainda cheio de orgulho, ele diz que não foi Jesus que curou a filha, que não era correto que Lívia tivesse tanta intimidade com uma serva, que era Ana. Ele diz à esposa que existe agora entre os dois profundas divergências, pois ele não aceita essa confiança dela no profeta de Nazaré, nem essa amizade entre senhores e servos. Nessa noite, Públio sonha que uma entidade espiritual diz a ele: Você teve a oportunidade de escolher ser servo de Jesus, mas preferiu ser servo do mundo. O tempo passa. O pequeno Marcos, filho caçula de Lívia e Públio, está com quase 1 ano e, com a cura da filha, Flávia, Públio decide voltar a Roma. Semele era a serva encarregada de cuidar de Marcos e Ana, a serva encarregada de cuidar de Flávia. As duas, Ana e Semele, vão ouvir as pregações de Jesus junto com o velho Simeão, mas Semele se desvia numa viela e entra numa casa às escondidas. Ela encontra André de Gioras ali, o pai de Saul. Descobrimos então que foi André quem conseguiu infiltrar Semele na casa de Públio e Lívia com o objetivo de sequestrar o pequeno Marcos. André de Gioras dá a Semele uma poção para adormecer o bebê e diz que dentro de 3 dias, à noite, ela vai vestir uma túnica de Lívia e levar o bebê escondido para ele. Ele também irá vestir roupas romanas caso alguém os veja de longe. E assim eles fazem, mas uma pessoa os vê. É Sulpício, o homem de confiança de Pilatos, que tinha um trato com Fúvia para caluniar Lívia. Ele vê a cena à distância e, por causa da roupa, acredita que é Lívia que se encontrou com um romano, provavelmente Pilatos, que estava nas redondezas. Diante do sumiço de seu filhinho Marcos, Públio manda açoitar 3 servos em busca de respostas. Lívia pede que ele pare com o castigo, que a responsabilidade não era dos servos, que os servos também eram filhos amados de alguém e não podiam ser tratados assim. Públio acha um absurdo essas ideias da esposa, mas suspende os castigos. Sulpício procura Públio e, distorcendo a cena, conta que Lívia e Pilatos tinham um caso e que na noite do rapto viu o encontro dos 2 patrícios romanos às escondidas e que ele acreditava ser Lívia e Pilatos. Públio fica muito abalado, mas se controla. Diz a Sulpício que não aceita nenhum argumento que fira a dignidade da esposa e que ele está dispensado dos serviços em Cafarnaum. A partir desse dia, um véu de dúvida torna Públio amargurado, fechado, respondendo a Lívia apenas por monossílabos, evitando a sua presença. Ele estava seriamente desconfiado de que a mulher havia sumido com o filho para ficar com o amante e não voltar para Roma com ele. Enquanto isso, todos, inclusive Lívia, achavam que Públio estava assim esquisito por causa do desaparecimento de Marcos. Lívia estava sofrendo demais com o desaparecimento do filho e com o isolamento do marido.
Mas como ela tinha a consciência tranquila, nem passava pela sua cabeça a calúnia que estava sofrendo. Sua serva sua serva Ana, sugere que ela vá assistir a uma pregação de Jesus e ela aceita. Lívia tenta pedir o consentimento do marido, mas não consegue. Decide então, para não constrangê-lo, usar roupas humildes para que não saibam que a esposa do senador está ouvindo pregações do profeta Nazareno. E assim ela vai ouvir Jesus. Lívia se hospeda por algumas horas na casa humilde dos parentes de Ana e assim conhece o velho Simeão. Juntos eles vão ouvir Jesus. O mestre começa seu sermão dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai, que está nos céus. Ao fim do sermão, os apóstolos trouxeram 2 humildes cestos de alimento para a multidão, mas eles eram muitos, não havia o suficiente para todos. Então, Jesus abençoa aquele alimento e pede para que ele seja repartido em porções pequeninas para que todos recebessem um pouquinho. Ao engolir seu pequenino pedaço de pão, Lívia sente que tinha tomado um remédio a lhe curar todos os males da alma e do corpo. Imagina, né, a vibração desse pedacinho de pão. Jesus se aproxima, conversa com Simeão e depois diz a Lívia: Quanto a ti, regozija-te, alegra-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque dia virá em que saberei aceitar as suas abnegações santificantes. Quando ela volta para casa, Públio está esperando-a furioso. Ele diz que ela está ficando louca, que é um absurdo ela sair com aquelas roupas de Galileia. Lívia reage, dizendo que o desaparecimento do filho deveria fazer com que eles se tornassem mais piedosos pela dor dos semelhantes, mais humildes, mas não adianta. Eles estão em sintonias distintas. Os olhos de Lívia estavam cheios de lágrimas, não de raiva, mas de pena, de dó, de compaixão do esposo. E assim, ainda sentindo as bênçãos daquele pedacinho de pão abençoado por Jesus, daquele sermão maravilhoso, ela se calou. Muito triste, ela ora e se transporta em espírito para o lago Genezaré, onde Jesus estava. Ele, com as suas capacidades de espírito puro encarnado, vê o espírito de Lívia transportado em desdobramento e fala com ela. Agora imagine alguém que consegue em desdobramento conversar com Jesus. Que espírito sublime é Lívia Lentulus. Depois daquela briga, Públio ficou ainda mais calado e distante. Era como se o casal estivesse separado, embora vivesse na mesma casa. Chegamos à Páscoa do ano 33. A fim de intensificar a busca pelo filhinho, Públio se muda com a família para Jerusalém. Ana conta a Lívia que Jesus havia chegado um dia antes à cidade. Lívia queria ver suas pregações, mas pensando no esposo, apenas libera Ana para que ela acompanhe o mestre. Após alguns dias, Ana volta com uma terrível notícia: Jesus havia sido preso. Lívia sabia que não podia contar com Públio para ajudar Jesus, então ela ora. Enquanto isso, Pilatos havia mandado chamar Públio e outros homens de Estado para que eles decidissem o que iriam fazer com o prisioneiro Jesus. Públio sugere a Pilatos que mande Jesus para Herodes, que era o governador da Galileia. Assim ele faz. Mas Herodes devolve Jesus para Pilatos. Então Públio sugere que sacrifiquem algum criminoso no lugar dele, no lugar de Jesus.
Pilatos concorda e faz aquela cena famosa em que pergunta para a multidão quem eles escolhiam para ser salvo, Barrabás ou Jesus. E o povo presente, em sua maioria subornado pelos fariseus, escolhe libertar Barrabás. Pilatos então lava as mãos e manda levarem o prisioneiro para o Gólgota. Ao saber da condenação de Jesus, o velho Simeão e Ana correm para pedir ajuda de Lívia. Ela queria pedir autorização do marido para pedir pela vida do mestre de Nazaré, mas como não o encontrou e não sabia que ele estava no palácio de Pilatos, ela decide vestir roupas de Galileia para não chamar atenção e ir lá pedir pela vida de Jesus. Na porta do palácio, ela encontra Sulpício. Ingênua quanto às maquinações dele, pede para falar em segredo com Pilatos. Sulpício, certo de que os dois tinham um caso, coloca Lívia numa sala que Pilatos usava para ter seus obscuros encontros sexuais. Quem mais vê Lívia entrar ali? Fúvia, amante de Pilatos, que morria de ciúme dele e odiava Lívia. Ao vê-la ali, ela vai falar para Públio que a esposa estava naquele momento num encontro romântico com Pilatos. Completamente inocente, Lívia, dentro da sala, pede pela vida de Jesus. E é claro, Pilatos não a atende e ainda por cima declara-se novamente apaixonado por ela. Ele pega nas mãos dela, ela o empurra e grita: "Para trás, Senhor!" E passa uma descompostura, dá uma bronca em Pilatos. Rejeitado, ele deseja violentá-la ali mesmo, mas uma força estranha o paralisa. A gente sabe que força estranha é essa, os bons espíritos ali protegendo Lívia. Lívia sai da sala triste e muito nervosa. Quem a vê sair? O marido, Públio. Para ele não havia mais dúvida, ela o traía. Lívia volta para casa enquanto Ana e Simeão vão para o Gólgota compartilhar os últimos momentos terrenos com o mestre. Da casa de Lívia, ela conseguia ver ao longe o Gólgota e ali ela fica orando fervorosamente por Jesus. Então, ela, que era médium, começa a ver em meio às pesadas nuvens de chuva entidades angélicas descendo dos céus e concentrando-se ao redor da cruz. Nesse momento, Lívia se transporta novamente, se desliga do corpo e se desliga não completamente, né? E vai em espírito até o Gólgota para prestar a sua última homenagem ao Messias. O mestre, na cruz, pousa nela os olhos lúcidos e diz em espírito: "Filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer." Nesse momento, porém, Públio entra no quarto berrando o nome dela: "Lívia!" Ele a encontra numa espécie de êxtase por causa do encontro com Jesus. Ela estava em desdobramento, mas sem ter condições de compreender o que a esposa sentia naquele momento, ele simplesmente a acusa de traidora. Lívia ainda consegue dizer uma última frase: "Mas o que é isso?" Então Públio diz que ele a manteria viva apenas por causa da filha, que ela seria como uma serva dentro de casa dali para frente, não daria qualquer opinião na criação da filha e não deveria lhe dirigir a palavra nunca mais, que se ela não obedecesse, ele a mataria. Ela se lembra de que Jesus também era inocente e havia acabado de morrer daquela maneira terrível. Por isso, em nome do mestre, ela se cala. E também porque conhecia o marido muito bem e sabia que não ia adiantar nada falar, tentar se defender. Aliás, ela tentou, né? Mas ele não ouvia. Vivendo essa nova e triste realidade, eles voltam para Cafarnaum. O tempo passa e Públio decide fazer uma longa viagem em busca de provas para um processo contra as injustiças de Pilatos. Ele manda chamar Lívia e diz que a filha ficaria sob os seus cuidados enquanto isso.
Quando ele parte, Sulpício conta para Pilatos que Lívia estava sem o marido em casa e Pilatos decide ir a Cafarnaum atrás dela. Quando Lívia sabe disso, ela foge com Ana e a filhinha Flávia e se esconde na casa do velho Simeão, na Samaria. Simeão ergueu uma grande cruz na porta de casa e ali ele pregava o evangelho de Jesus para o povo. Quando Pilatos chega na casa de Lívia e não a encontra, ele desiste dessa perseguição que para ele era apenas um jogo. Sulpício, porém, deseja possuir Ana, a serva de Lívia, e assim descobre onde ela estava e a persegue. O velho Simeão, em suas orações, ouve a voz de Jesus dizendo que a hora do testemunho estava próxima e que ele deveria proteger Ana e Lívia dos lobos da impiedade. Simeão então coloca Lívia, Ana e a pequena Flávia num abrigo oculto nas rochas e dá a Lívia uma pequena cruz de madeira para ela guardar como recordação. Alguns instantes depois chega Sulpício com os soldados e manda Simeão dizer onde estão Lívia e Ana. Ele diz que elas já partiram e que não pode dizer onde elas estão, pois sabe dos propósitos indignos de Sulpício. Ele fica furioso e manda amarrar Simeão na grande cruz em frente da casa. Então, manda os soldados açoitarem o velhinho até que ele conte onde as duas estão. O primeiro soldado não consegue açoitar Simeão, diz que há uma luz sobre a cruz que o impede. O segundo soldado também não consegue. Sulpício então chicoteia Simeão furiosamente ele mesmo. E depois da morte do velhinho, Sulpício, já totalmente envolvido por espíritos trevosos, continua açoitando o corpo inerte de Simeão. Nesse momento, a pesada cruz de madeira tomba, atingindo em cheio a cabeça de Sulpício, que morre instantaneamente. Esses dois espíritos, Sulpício e Simeão, têm destinos muito diferentes no plano espiritual. Lívia e Ana, angustiadas, resolvem sair do esconderijo e se deparam com aquela cena terrível. Lívia então faz uma oração para ter forças e manda que os soldados sepultem com toda dignidade o velho discípulo de Jesus e que ajeitassem uma cova distante para Sulpício. Durante o enterro, os próprios soldados romanos se ajoelharam diante de Lívia, que disse lindas e comoventes palavras ao se despedir do seu grande amigo. No seu discurso, ela pede a Jesus para que todos tenham forças para perdoar o infeliz Sulpício, como Jesus perdoou seus algozes no Gólgota. Lívia volta para casa e depois que Públio retorna de viagem, ela conta tudo o que aconteceu para ele. E ele diz: tua repulsa tardia por esse homem cruel me mostra que você procura a regeneração, mas nada mudará dentro desta casa entre nós. Mais uma vez, ela não consegue se defender da terrível calúnia que sofreu. Munido de muitas denúncias contra Pilatos, Públio encaminha a Roma um processo contra ele e no ano de 35 d.C., Pilatos é destituído de suas funções, sendo banido para Viena, onde se suicida em 38. Os anos passam. Estamos agora no ano de 46 d.C. Públio continuou em Cafarnaum na esperança de talvez reencontrar Marcos, o filho sequestrado. Chega então um emissário de Roma, avisando que Flamínio, o grande amigo de Públio, estava muito doente e não queria morrer sem reencontrar o amigo. Públio, Lívia e a jovem Flávia voltam a Roma imediatamente. Pouco depois, Flamínio morre.
Calpurnia, a esposa de Flamínio, era muito amiga de Lívia, mas vendo que ela se tornou cristã, fica horrorizada. E quando Públio desabafa com Calpurnia, contando tudo o que aconteceu na esperança de que ela descobrisse se Lívia realmente teve culpa ou não, Calpurnia se recusa, dizendo que Lívia estava completamente transformada, esquecida do orgulho da sua posição. Passa-se um ano e Ana, a serva fiel de Lívia, descobre reuniões de cristãos nas catacumbas de Roma e assim elas começam a frequentar essas reuniões. Públio havia autorizado Lívia a viver sua fé cristã e por isso ela não se disfarçava mais para ir aos cultos. Mas alguns anos se passam e em 57 depois de Cristo, Calpurnia cai doente e quem vai cuidar dela é Lívia. Depois de 8 meses de doença, tendo sempre Lívia ao seu lado, Calpurnia, às vésperas da morte, muda de ideia quanto à fé cristã de Lívia. Um dia antes de morrer, ela vê o espírito do marido, Flamínio, e ele diz a ela: Lívia é uma criatura imaculada e inocente. Calpurnia conta isso a Públio e ele decide finalmente reatar com a esposa. Dentro de alguns dias, ele receberia, junto com outros 100 senadores romanos, uma grande homenagem. E ele resolve, como um pedido de perdão, depositar humildemente todas as condecorações recebidas aos pés de Lívia. No dia seguinte a essa decisão, Lívia diz a Ana que está muito contente, porque Públio está falando com ela com ternura e havia prometido para o dia seguinte uma grande surpresa. Lívia diz que está feliz porque não queria morrer sem estar bem com o companheiro e que sabia que sua morte estava próxima, que ela ouviu o espírito de Simeão dizer isso a ela nas orações noturnas. À noite, Lívia e Ana vão juntas ao culto cristão nas catacumbas. Lá se reuniam 200 pessoas, a maioria mulheres. Em certo momento, soldados invadem o local e levam todos presos para o circo romano. O imperador Nero havia decidido que faria uma surpresa aos senadores homenageados, matando cristãos no circo. Os soldados, vendo que havia uma senhora romana entre os prisioneiros, decidiram libertá-la, mas só na hora do sacrifício, para que ela não alertasse ninguém e não causasse nenhum protesto popular. O dia amanhece e Públio fica muito preocupado, porque em 25 anos Ana e Lívia nunca haviam passado a noite fora. Porém, as solenidades exigiam a presença dele. E assim, com o coração apertado, ele foi aos festejos. Enquanto isso, na prisão, Lívia pede a Ana um último favor. Ela queria entrar na vida eterna vestida como as criaturas desamparadas que seguiam o Mestre. Ela diz que quer arrancar para sempre os últimos preconceitos vindos do seu nascimento. Desse modo, atrás de um dos biombos da prisão, elas trocam de roupa. Lívia passa inclusive a rede de ouro dos seus cabelos e as suas joias para Ana, ficando apenas com um pequeno colar com o perfil de Públio que ele deu para ela no dia do casamento. Vestida como uma serva, mas com o colar que o marido lhe deu, Lívia diz que assim prestará uma homenagem a seus dois amores, Jesus Cristo e o marido, Públio Lentulus. Depois das solenidades, os senadores, em grande procissão, foram levados ao circo romano para assistir aos festejos, até que chegou o momento de começar os suplícios por leões famintos. Quando os cristãos estão entrando na arena do circo, todos orando, um soldado segura Ana, supondo ser ela a senhora romana. Ela diz que quer testemunhar seu amor a Jesus, morrendo como os outros, e o soldado mente, dizendo que ela seria a última.
Ana e Lívia trocam um último olhar significativo e se separam. Lívia e os demais cristãos entram na arena. Com os olhos, ela procura Públio na tribuna enquanto faz uma prece. Em questão de segundos, Lívia se viu envolvida pelas patas selvagens do leão. Na arena, 200 cristãos foram devorados pelas feras. Porém, nenhum deles sentiu as dores da morte, porque uma imensa comitiva de espíritos celestes, entre eles Simeão da Samaria, aplicou um anestésico nos mártires e amparou seus espíritos desprendidos da matéria. Ao ver o espírito de Simeão amparando a Lívia, compreendeu que havia entrado na vida eterna. Todos então, ao som de cânticos celestes, viajaram rumo às alturas. No púlpito, Públio vê aquela cena horrorizado e pergunta a um amigo se eram escravos que foram ali mortos. E o amigo diz que corria o boato de que eram inocentes cristãos presos nas catacumbas. Voltemos agora para Ana, que viu o leão atacar Lívia e estava orando para suportar o seu próprio martírio quando foi arrastada à força para fora do circo romano. Diante da sua insistência em voltar, os soldados dizem: para fora, não queremos complicações com sua família. Ana então compreende o que aconteceu, volta para casa, coloca suas roupas de serva e se prepara para contar tudo para Públio. Públio então experimenta a dor mais terrível de toda a sua existência. Ele sai às ruas como louco em direção ao circo romano. No caminho, encontra uma festa pelas ruas de Roma em que os corpos dos mártires eram as tochas que iluminavam a noite. Veja como a humanidade evoluiu, não é mesmo? Há 2000 anos nós íamos a festas iluminadas por tochas feitas com corpos de pessoas recentemente sacrificadas, né? Estamos melhorando, devagarinho a passinhos de formiga, mas estamos. De repente, ele se vê diante de 2 soldados bêbados brigando por um colar. Ele se aproxima e nota que era o colar de Lívia, com o seu perfil. Ele dá algumas moedas de ouro com desprezo para os homens e recupera a preciosa relíquia. Ele pega o colar, se afasta daquela festa tenebrosa e chora como nunca havia chorado antes. Então ele se lembra do profeta de Nazaré, se ajoelha humildemente e pede a Jesus socorro para o seu coração miserável. Nesse instante, um núcleo de luz começou a se formar diante dos seus olhos e ele viu o espírito de Flamínio, que diz a ele, entre outras coisas, que Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida. Públio pergunta como receber do céu o esquecimento das faltas dele e Flamínio responde: perdoa. Públio volta para casa transformado. Reúne a família e Ana, conta o que havia acontecido e que eles fariam um enterro de Lívia com a urna fechada, que o motivo de sua morte deveria ser um segredo e que Ana continuará trabalhando naquela casa com toda a confiança. Depois, em particular, ele pede para Ana a pequena cruz de Simeão, com a qual Lívia orava todos os dias. E assim, todas as noites, ele pegava a cruz, se ajoelhava e chorava amarguradamente. Enquanto isso, no plano espiritual, o espírito de Lívia e dos 200 mártires do circo romano é levado até uma região celeste. E lá, alguns dias depois, quem vem dar uma palestra amorosa? Ninguém menos que Jesus. Nós podemos, no há 2000 anos, ler as palavras proféticas e amorosas de Jesus convocando aqueles 200 mártires a continuarem trabalhando com amor na oficina dos séculos para reerguer a humanidade na Terra. E uma das coisas que Jesus diz é:
Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. Então é mais um motivo, mais um para estudarmos a vida de Jesus e seus ensinamentos com toda atenção. Depois que Jesus se vai, isso no plano espiritual estamos. Depois que Jesus se vai, Simeão instrui Lívia sobre os novos planos, dizendo: organizaremos avançados postos de trabalho entre as sombras terrestres. Buscaremos acordar todos os corações adormecidos nas reencarnações dolorosas para as harmonias sublimes dessas divinas alvoradas. Então, um emissário celeste vem ouvir um a um os mártires para tecer seu futuro trabalho. E Lívia pede: dai-me a graça de voltar às sombras da terra e erguer do lodaçal do orgulho e das vaidades impiedosas o companheiro do meu destino. Permiti que possa protegê-lo em espírito, a fim de um dia trazê-lo aos pés de Jesus, igualmente de modo a que também receba as suas divinas bênçãos. É muito emocionante, né? Naquele mesmo dia, junto com Simeão, Lívia volta à terra em espírito e encontra Públio ajoelhado em frente àquela pequena cruz que ela e Simeão tão bem conheciam. Públio então notou que a pequena cruz de madeira emitia delicados fios de luz prateada. Naquele momento, Lívia beijava o rosto de Públio e ele se sentiu renovado. Aqui nós não vamos entrar em outras histórias que compõem o livro há 2000 anos, como a vida de Flávia, depois de adulta, a vida de Plínio, de Agripa, de Saul de Gioras, Saul que foi preso por jogar uma pedra que atingiu o rosto de Lívia, que depois foi vendido como escravo, ele que era filho de André de Gioras, que sequestrou o filhinho de Lívia para se vingar de Públio. Tem muita coisa no livro que nós nem mencionamos, porque o foco aqui é Lívia. Mas é preciso contar um pouco sobre Marcos, o bebê sequestrado por André de Gioras. Os anos passam e em 70 depois de Cristo, Vespasiano pede a Públio que ajude seu filho Tito no cerco a Jerusalém, pois lá havia um grande levante de judeus contra o Império Romano. E assim Públio volta à Judéia. Lutando nas ruas, Públio cai nas mãos de soldados judeus que o levam a um dos chefes da resistência, justamente André de Gioras. André de Gioras, mantendo Públio Lentulus preso, chama um homem de aproximadamente 40 anos chamado Ítalo e pede que ele use uma lâmina em brasa para cegar Públio. A última coisa que Públio vê antes da cegueira é o olhar aflito do pobre Ítalo, que era justamente seu filho Marcos. Os soldados romanos chegam, matam Ítalo e prendem André de Gioras. De volta a Roma, antes de ser morto, André de Gioras recebe na prisão a visita de Públio, que pergunta humildemente sobre quem era Ítalo. André diz que a hora da morte é diferente de todas as outras horas e que o ódio dele havia se transformado em piedade e que ele não queria enfrentar o juízo divino sem pedir perdão a Públio por ter sequestrado o pequeno Marcos, dado a ele o nome de Ítalo e mantido-o por toda a vida em rudes trabalhos. Públio se lembra de Jesus, de Lívia, do espírito de Flamínio que disse a ele perdoa, e ele diz ao seu algoz: estais perdoado. Públio então, cego, se muda para Pompeia, aos pés do vulcão Vesúvio, com a filha Flávia, que também estava cega por um outro drama que não cabe contar agora. Ambos são cuidados por Ana, a sempre fiel serva de Lívia. Mas a essa altura eles já viviam como amigos fraternos.
Corria o ano de 79 depois de Cristo e os três costumavam passar as noites tranquilas comentando os ensinamentos de Jesus. Numa dessas noites, Públio recorda que ele esteve no julgamento de Jesus e que ninguém fez nada para salvar o inocente. Ana então diz que uma pessoa foi interceder sim por Jesus. Então ela conta tudo o que houve naquele dia em que Lívia, a pedido dela e de Simeão, foi implorar pela vida de Jesus numa audiência urgente e secreta com Pilatos. Só então, décadas depois, é que Públio descobre o que realmente aconteceu naquele dia terrível. Sabemos que o vulcão Vesúvio acabou com a cidade de Pompeia, matou todos os seus habitantes e foi assim que Públio, Flávia e Ana desencarnaram. Sentindo a terra tremer, Públio pediu a Ana que trouxesse a cruz de Simeão para que eles orassem o Pai Nosso naquela hora extrema, e assim eles fizeram. O espírito de Ana foi imediatamente resgatado e levado para regiões celestes. Enquanto isso, vários espíritos amorosos trabalhavam recolhendo os desencarnados. E quem está amparando Públio e Flávia no seu desencarne? O espírito radioso de Lívia. Ela faz uma oração dizendo: ai, deixa eu ver se eu consigo ler sem chorar. Ele não é mais, Senhor, o vaidoso déspota de outrora, mas um coração inclinado ao bem e à piedade. Apesar de todos os cuidados de Lívia, Públio passou por uma longa perturbação no plano espiritual até ouvir a voz de Flamínio, dizendo que ele deveria agora apelar a Deus Todo-Poderoso. Foi então que ele percebeu que havia morrido e seus olhos se abrem no plano espiritual. Ele reencontra muitos amigos, mas não Lívia. Então, ele se ajoelha e faz uma prece sentida a Jesus, para que ele tivesse a felicidade de reencontrar a companheira. Todos, então, incluindo Públio, veem surgir no céu um caminho luminoso e por ele desceram Lívia e Ana, abraçadas lado a lado. Essa é nossa singelíssima, humilíssima homenagem ao espírito de Lívia Lentulus, um espírito de uma grandeza, né? De uma evolução realmente impressionante. Vamos em frente, minhas amigas, meus amigos, com muita confiança e alegria.